Mas agora chegou a hora da nossa entrevista com o especialista e o nosso convidado de hoje já está por aqui, que é o Herbert Camilo. Ele é CEO da Antecipe.com e vem bater um papo com a gente sobre um assunto que eu confesso que eu não sabia que estava rolando, que é a venda de processos trabalhistas. Eu não fazia ideia que isso era possível e acredito que muita gente também não sabia disso. E que bom que o Herbert está aqui com a gente e vai explicar para a gente como é que funciona isso. Herbert, boa noite para você, obrigada pela sua participação aqui. Que história é essa de venda de processos trabalhistas? Como é que isso funciona? Boa noite. Boa noite, Karina. É uma história muito recente hoje no Brasil, né? As pessoas esperam anos para receber um processo trabalhista, então nós criamos isso para acabar com a morosidade do judiciário, né? Uhum. Um processo alimentar no Brasil, ele demora de 5 a 8 anos e eles dizem que é uma natureza alimentar. Nós viemos para tentar trazer esse sonho das pessoas realizarem de receber antes e poder comprar uma casa, poder pagar suas dívidas e outras coisas. Bem interessante. Agora eu queria que você me explicasse o seguinte, o que é preciso para que a pessoa possa, por exemplo, vender o processo dela? É qualquer processo, não é? Como é que funciona? Hoje nós trabalhamos só com processos trabalhistas e precatórios. Ele pode entrar no nosso site da Antecipe, com o número do processo ele já vai ter a resposta na hora, online, se o processo está apto ou não para compra. Por quê? Uhum. Existem fases para compra de um processo trabalhista. Mas falar aqui é muito juridiquês, né? Uhum. Mas nós podemos comprar em uma fase mais avançada. Mas lá no site, ele colocando o número do processo, nós somos a única que temos inteligência artificial para já falar na tela se o processo é apto ou não para compra. Entendi. Rápido e simples. Entendi. Então, nesse caso, se uma pessoa, por exemplo, está movendo um processo trabalhista contra uma empresa, ou se existe um processo coletivo contra, né, aí uma empresa, então eles podem acessar o site, vale para o processo que é, por exemplo, individual ou para o coletivo, ou para os dois? No caso de trabalhista, só para o individual. No caso de Ah. precatórios, pode ser coletivo. Precatório, para quem não sabe, são processos contra o Estado ou o município. Tá? Entendi. Então, nesse caso, é o processo trabalhista, só que o individual, né? Eu só queria que você explicasse pra gente, Herbert, com relação a essa venda de processos trabalhistas. Bom, que é legal porque já está rolando, já tem um tempo. Há mais ou menos quanto tempo isso acontece aqui no Brasil? Olha, no Brasil já acontece há muitos anos, porque os próprios advogados antigamente compravam, mas de uma forma mais profissional, que nós Uhum. falamos assim, fazem uns 6 anos que isso vem rolando, está no artigo 286 do Código Civil, então é totalmente legal, totalmente honesto. O advogado não é impactado nisso, o advogado ele é protegido, né, os honorários dele, nada rela no honorário dele. Então, qualquer um pode vender o seu processo com total segurança e clareza. Tem muitas empresas que estão no mercado aí, e nós somos uma das principais hoje. Hoje nós somos a maior empresa de compra de ativos trabalhistas do Brasil. Nossa, bem interessante. Olha que bacana. A gente está conversando com o Herbert Camilo, que é CEO da Antecipe.com, e ele veio trazer para a gente informações sobre a venda de processos trabalhistas. Tem muita gente que está acompanhando a programação agora e deve, de repente, ou já moveu um processo, né, trabalhista, ou está aí com um processo trabalhista em andamento. E, Herbert, fala para mim. Eu pesquisando, né, sobre a venda de processo trabalhista, para a gente poder bater esse papo aqui, eu percebi que ainda tem muitas dúvidas, obviamente, com relação a todo esse processo, de como ele ocorre, mas também tem muitas críticas com relação a isso, porque muitos especialistas dizem que os trabalhadores podem ser prejudicados, que é muito perigoso se antecipar uma decisão judicial. Qual que é a tua opinião com relação a isso? A minha opinião é bem clara. Nós estamos num país inseguro, né? Então a pessoa espera 8 anos para receber. Depois de 8 anos, a empresa entra em recuperação judicial e essa pessoa nunca mais recebe. Então, eu acredito que você vender, pegar o seu dinheiro, poder aplicar ele, poder comprar, pagar dívida, é muito melhor, né? E é muito claro, hoje nós temos um fundo de investimento,
fundo que é pautado pela CVM, então é totalmente seguro. Então, é muito mais inseguro hoje a estabilidade financeira do nosso país, onde a empresa hoje está bem, amanhã ela entra em recuperação judicial, do que qualquer outra coisa. Um exemplo claro é a Americanas.com, maior empresa do varejo brasileiro hoje, é uma empresa que está com dificuldade financeira e dificilmente os funcionários vão receber. Então, é muito melhor você antecipar. Esse é o nosso ponto de vista. Isso já envolve muito dinheiro hoje no mercado de compra de processo, porque, como eu falei, nós viemos para tentar melhorar essa morosidade do judiciário, porque daqui a pouco o cidadão morre e não recebeu o processo, infelizmente. Isso é bem triste, realmente. A gente tem N exemplos, né, dessa morosidade e o resultado dessa morosidade com relação aos processos judiciais. Antes da gente encerrar o nosso papo com o Herbert Camilo, eu queria perguntar para ele o seguinte: uma vez que a pessoa venda, né, aceite, entre em contato, por exemplo, com a tua empresa, né, e aí ela cheque lá, através desse processo com a inteligência artificial que você falou, coloca o número do processo, lá aparece que ele é apto a vender o processo para vocês. Uma vez que vocês compram esse processo, como é que fica essa relação? A pessoa, o trabalhador não tem mais nada a ver com aquilo, ele já recebeu, agora é com vocês. Como é que funciona isso? É isso mesmo. Nós compramos o crédito do trabalhador, então nós esperamos no lugar dele. O advogado continua trabalhando normalmente no processo, continua todo o processo jurídico, ele continua. A relação do trabalhador, ela se encerra a partir do momento que nós pagamos pelo processo. Qual é a vantagem disso? Se lá na frente o processo der algum problema de ser improcedente, perder o processo, a responsabilidade é nossa que compramos o processo, ele não tem risco, uma vez que ele já recebeu o dinheiro dele. Aí o risco é nosso de não ter analisado de uma forma correta. E o advogado, por sua vez, também totalmente protegido, que ele vai continuar trabalhando, vai receber os honorários dele no final, e nós vamos receber a nossa parte no final. É assim que nós trabalhamos hoje, de uma forma bem simples e clara. Nossa forma de assinatura contratual é totalmente online, digital, via QuickSign, então é muito rápida e segura. Bem interessante. Gente, nós conversamos com o Herbert Camilo, que é CEO da Antecipe.com, e ele trouxe para a gente informações muito interessantes, importantes com relação a um processo que já está aí rolando no país há pelo menos 6, 7 anos, que é a venda de processos trabalhistas. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a isso, pode entrar em contato, por exemplo, com Antecipe.com, não é isso, Herbert? É isso mesmo, Antecipe com 2 T's de tango. Pronto, facinho. Herbert, muito obrigada pela sua participação aqui no ATM-TV. Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, são 19h17, mais uma informação super importante. E olha, aprendi aqui, eu não sabia que era possível vender processos trabalhistas. Mais uma para conta. Vem aqui comigo.